Olá, pessoal. No episódio de hoje, a gente vai falar com Bruno Podolski Jacinto, espero ter acertado o nome, senão ele me corrige aqui. A gente vai falar que ele é um dos idealizadores, ou o idealizador do MetaMeeple, que acontece junto com os eventos da oficina do Playtest, da UPSP, e em parceria hoje que a gente está ali com o Instituto Goethe. Então, Bruno, que é game designer, também tem um jogo já publicado, fala um pouco de você e aí a gente entra, então, um pouco mais a fundo em todas as conversas de hoje. Uhum. Bom, obrigado pela oportunidade de conversar com você, Walter, e mostrar um pouquinho do meu trabalho em diversos momentos, né? Eu sou formado em jornalismo, né, pela Casper Libero desde 2012, e desde lá a gente tem feito várias incursões e trabalhos em relação a jogos, principalmente jogos de tabuleiro, jogos de cartas, né, jogos analógicos. Trabalhei por 5 anos, mais ou menos, na Domain Games, como comunicador. E aí depois eu fui para a Game Vault, onde eu trabalhei também como comunicador, mas também como vendedor e o único, né, o host, que seria o MetaMeeple anteriormente, que era o Fora da Caixa. E agora eu estou idealizando com vocês esse projeto do Fora da Caixa, do MetaMeeple. E só estou pronto. E então eu estou fazendo com vocês na oficina do Playtest o MetaMeeple e, claro, participando e fazendo novos jogos, novos playtests. Enquanto isso, né, nesse período eu também consegui publicar um jogo pela Famosos Jogos, o Duelo Kung Fu, e a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. Legal, beleza. Então, antes da gente entrar numa conversa sobre o que é o MetaMeeple, como surgiu a ideia, né, como que foi criar, como está sendo o desenvolvimento desse projeto, vamos falar um pouco então da sua carreira, né, que você já deu um pouco a introdução. Então, você começou trabalhando em lojas, depois você foi o host da ideia do Fora da Caixa, mas ao mesmo tempo você desenvolveu o jogo, né, o Duelo. Vamos falar um pouco então dessa parte, né, de game design, né, que tem da criação, do desenvolvimento do jogo, como foi a evolução, como foi a publicação, né, que acho que é uma história sempre legal, que acredito que a maioria das pessoas que veem esse vídeo também gostariam de saber um pouco sobre esse assunto. O que você tem a dizer? Bom, o Duelo ele foi lançado bem antes do Fora da Caixa, tá? A minha vivência com jogos veio desde antes eu tinha já jogado muito, eu gosto de jogar, gosto de estar nas comunidades de jogos. Comecei com, com card games, né? Trading card games, Pokémon, aí fui pro Magic, no Magic eu comecei a descobrir novos game designs, entender mais como jogar, como fazer o game design do, de qualquer jogo, né? Principalmente jogos analógicos e jogos de cartas. E então, o meu foi sobre isso, foi sobre como criar narrativas através de cartas e principalmente usando o exemplo do Magic. Se você pegar, tem uma imagem que ele chama, o meu TCC chama o Coração das Cartas. Foi uma brincadeira, que é uma chamada de Yu-Gi-Oh!, mas que calhou muito bem para a chamada de jogos. Se tem aqui para facilitar a tua vida. Se conseguir encontrar, ele não sei se ele aparece como imagem, deve aparecer como um PDF.
pouquinho mais para baixo. Acho que você não vai encontrar. Eu acho que PDF não lê. Nem deve aparecer como imagem, né? Não. Volta nós dois, Gladson, se possível. Isso. Só põe aqui. Normal. Aí. Então, aí você vai falar do desenvolvimento das cartas, é isso? Tá. Aí eu vou falar do desenvolvimento do duelo. Tá. Então, coloca uma imagem do duelo com a gente. E aí você fala, o duelo começou bem antes, aquele papo. Pode ser. Bom, o duelo ele começou em 2014. Eu fui procurar exatamente a data. Foi em setembro de 2014. E para um jogo, mesmo naquela época, para um jogo ser lançado, levava muito tempo. Ele começou em setembro, eu comecei a brincar com uns amigos, ver como é que funcionava o jogo, eu tive a ideia. No mesmo dia fiz o playtest, né, o primeiro protótipo dele. E aí, com aquele protótipo, eu comecei a fazer diversas alterações, que é o normal de game design, né? Você nunca vai acertar de primeira. Eu tenho algumas imagens também dele, das primeiros protótipos. Das primeiras ideias, né? Assim, E Tá, você... um discípulo, se eu procurar. Certo. E você, quando começou a prototipar, assim, você falou, você teve a ideia, né? Aí você fez acho que é uma dessas imagens. Isso. Se quiser Aí até já é deixar o pessoal ver terceiro melhor. design. O primeiro design é o 1 aqui. É o 1. No 4 dias depois eu já tinha um segundo protótipo, o 2. Dá pra... Consegue mostrar, Gladson? Aí, uma mudança muito simples, mas que na hora do playtest a gente fez diversas observações e realmente ficava melhor de uma forma, ao invés de revelar, você vê, e aí se você quiser, você revelar. E a única alteração que eu fiz desse para o próximo, que foi basicamente a versão que a gente mostrou para a empresa, foi de colocar a quantidade de cartas do lado. Aí, Entendi. Do seu primeiro protótipo até o protótipo, como você falou, que você mostrou para a editora, vamos dizer assim, o conceito do jogo chegou a mudar muito ou não? O conceito não, o conceito nunca mudou. Na verdade, ele sempre foi um jogo sobre Kung Fu, com poucas cartas, inspirado bastante no Love Letter, e que você tinha duas opções na sua vez, né? São Você dos pode. lutadores, acho que a gente até tem umas imagens que a gente deve mostrar logo logo. Né? Então essa foi a sua ideia, assim, de... Você Foi já essa ideia. saiu com esse espírito para o jogo, assim, essa foi a sua ideia. E aí você foi refinando conforme foi indo os playtests. Sim, curiosamente, em relação a parte de tema, que é uma que normalmente a gente nem se importa muito, porque vai ser alterado pela editora e tal. O tema ficou muito semelhante ao que a gente tinha planejado logo no começo. Isso é bem curioso. É uma coisa que a gente não vê muito, principalmente nos jogos de protótipo mesmo, né? A gente já sabe que vai mudar bastante o tema, vai mudar bastante a arte, vai ser totalmente diferente, o estilo de. Não. Nesse jogo a gente teve bastante sorte, né, de não ter muitas alterações nesse sentido. O que a gente alterou bastante foi as habilidades, os efeitos, foi sendo uma alteração feita muitas vezes. A gente conseguia acertar cada uma das arestas que surgiam, mas o jogo em si ele surgiu com um conceito super simples, que é você
na sua vez, você compra uma carta e você joga uma carta na mesa. Você pode jogar virada para cima, e aí você vai fazer o efeito de cima, que é o efeito de descarte. Se você for, ele está representado por uma cartinha. E se você e aí faz o efeito e passa a vez para o próximo jogador. Ou você pode jogar a carta virada para baixo. E nesse caso você vai fazer um duelo. O duelo você vai escolher um jogador e você vai jogar contra ele a carta que você escolheu. Ele vai colocar uma carta virada para baixo e vocês vão revelar e vão fazer os efeitos. Cada uma das cartas tem o seu efeito, cada uma tem as suas habilidades, uma é mais forte que a outra, contra determinadas cartas, uma é mais forte do que a maior parte delas, mas tem uma fraqueza. Então a gente fez muito nesse sentido de o combate ser alguma coisa relativamente fácil de entender e ao mesmo tempo revelar diversas surpresas no meio do caminho. O jogo em si, o nome Duelo foi uma coisa que a gente fez já com a editora. Então, antes não estava exatamente com esse nome específico. Aliás, o nome está como Duelo Kung Fu. Acho que é mais fácil mostrar pela imagem. Ele tá como Kung Fu, porque se desse muito certo, a gente poderia fazer outros temas, e aí vai ser duelo não sei o que, duelo X, duelo Y, duelo Z, e segue a vida, né? Bom, spoiler, não deu tão certo assim, então só o duelo com o e acabou por aí. Não, mas é o normal. Geralmente a gente até fala, né, para o pessoal no grupo que aparece de primeira vez, né, os designers empolgados já pensam nos jogos e as outras 3 expansões, né? Então, o que a gente recomenda para o pessoal é exatamente, ó, foca mesmo em um projeto, esse projeto tem que dar certo, tem que ser sustentado, para daí pensar nas expansões e tudo mais. O pessoal já quer apresentar, eu já estou pensando num projeto com 6 expansões e tudo mais, fala, mas, né, então, é complexo, né? Isso são fatores do mercado, sem dúvida, né? Exatamente As que foge. observações em relação ao duelo. Ele não foi um jogo feito a 2 mãos. Eu fiz o jogo com os meus amigos que fizeram muito a parte de playtest e também deram ideias de input e tal. Foi quase como se a gente estivesse fazendo uma oficina do playtest e todo mundo para que o produto desse certo, né? E a editora em si, a Fanbox, né? Como a gente chegou na editora? Isso que é engraçado também. A gente estava fazendo diversos playtests, a gente fazia playtest normalmente na Domain Games. E um dos produtores da Fanbox Jogos naquele momento, né? A Fanbox Jogos é uma editora que hoje não existe mais, mas é uma coisa diferente, tá? Mas, basicamente, um dos editores que trabalhavam na Fanbox Jogos, ele viu o jogo lá, gostou e resolveu apresentar esse jogo para os seus sócios, né? Para os donos da editora. E porque era um jogo de fácil publicação, poucas artes, poucas cartas, poucos componentes, pouco tudo. Então é um jogo super enxuto e que também fomentava o mercado nacional, né? Então foi a partir dessa pessoa, que é o Lucas Pereira, que ele está no grupo de playtest, mas normalmente ele não aparece muito. É, mas sempre eu devo o jogo, ele estar publicado a ele, basicamente. Deixa eu ver o que mais falar sobre a Fanbox Jogos. Então, ela era naquela época, 2015, que a gente conseguiu ter o contrato e falar que vai ser publicado. 2015, Fanbox Jogos, ela era uma editora basicamente de jogos nacionais. Ela tinha lançado o Cook Off, tinha lançado o Shift, que aí é
é um produto internacional, é um jogo também super enxuto, é um jogo de combate de uma carta só. Ela estava procurando jogos para serem lançados. E depois, Fanbox Jogos virou Grok, Grok começou a absorver diversas empresas. A Fanbox Jogos se tornou outra empresa. Então, a gente tem agora a Grok e a Fanbox Jogos. Fanbox Editora, acho que agora se chama. Mas são editoras que são diferentes. Hoje o contrato ele está basicamente na Grok, que foi a produtora original do jogo. Só para que é uma história bem confusa de publicação de editora. Entendi. Então, hoje, vamos dizer, está sobre o selo da Grok, é isso? Selo, ela que faz a venda, a distribuição do jogo. Entendi. Então, mas, claro, como é ainda a primeira edição, tem algumas cópias ainda. Ele ainda está com o selo Fanbox, mas é o Sim. Fanbox mais antigo. Então, pode dizer que tem um certo ar de colecionador já no selo. Não tem muitos jogos que a Grok distribui que não são mais do selo Grok. Sim, exatamente. Então, você que está vivendo já sabe que tem um certo selo de preciosidade, de raridade para o jogo. Antiga. Então, primeiro, vamos dizer, primeiro você publicou o seu jogo, né? Aí você... Foi 2015 eu tive o contrato, né? A gente teve o contrato, teve tudo certinho. 2016, julho de 2016, que a gente fez o lançamento do jogo. Então, veja que um jogo super simples, de pouca produção, de poucos componentes, pouca arte, feito em 2014, né? O final de 2014, a ideia, 2015 o contrato, 2016, final de 2016, né? Segundo semestre de 2016, o lançamento do jogo. Tem uma... o ciclo, né, de produção e realmente chegar, vamos dizer, no mercado, né, das prateleiras do mercado, realmente é um ciclo que, claro, cada projeto tem sua história, né? A gente pode tomar uma história sendo como a padrão do mercado, mas sem dúvida ela não é tão fora da curva assim, né? Do que se apresenta em média, vamos dizer. Né? Depende, tem jogos que na época já com o contrato publicado, já com o jogo em protótipo, né? Deixa eu pegar aqui. Quando ele estava em protótipo, essa aqui é a versão que eu tenho, é a versão que a gente demonstrava. Ah, não, essa aqui. Essa aqui é uma versão que a gente demonstrava em eventos do Eu acho que jogo. eles têm algumas fotos até de eventos, né? Você Isso. fez. Inclusive tem uma carta que a arte mudou, Uhum. o mudou completamente. Se você for ver, Gladson, se puder mostrar o dragão que tem no jogo, ele é totalmente diferente. A gente colocou isso é uma da editora em si. A editora resolveu colocar mais uma mulher no evento. Isso, o 7. E então mudou completamente a arte dele. Os outros jogos estão quase tão semelhantes à versão, mas essa versão do protótipo a gente já tinha em 2015, estava demonstrando em vários lugares, em vários eventos. Certo. E a gente não sabia quando que ia ser publicado mesmo, mas a gente já estava com a versão praticamente finalizada em 2015. Nessa mesma época, eu estava também, né, mostrando em evento, eu conheci o Robert. E o Robert também tinha assinado, o Robert Coelho, né? Ele também já tinha assinado o jogo com a Fanbox, que é o Shakespeare. Deixa eu pegar aqui. Shakespeare
estava também quase finalizado na época, 2015. 2015, final de 2015 e começo de 2016. Já estava finalizado, já tinha praticamente todas as artes prontas, já estava tudo ok. O Shakespeare, eu acho que foi 2020 que foi lançado, por aí. Então eu vejo que tem uma diferença muito grande de publicação, depende muito da editora, das filas que ele está fazendo de publicação. Uh, tudo bem que o do Robert foi bem fora da curva, mas é bom para a gente ter uma noção de que o jogo ele pode ser publicado em pouco tempo ou pode ser publicado em muito tempo, pode levar bastante tempo, mesmo quando ele já está praticamente finalizado. Sim, verdade. Aí, então, seguindo agora um pouco adiante, aí você trabalhou começou a trabalhar nas lojas, né, na loja, e aí você teve lá a ideia de fazer o Fora da Caixa. Conta um pouco dessa transição agora, assim, da ideia, né, do projeto, né, no caso Fora da Caixa, que depois, né, a gente vai ver que vai ter o MetaMeeple, vamos dizer. Então, o mais curioso é que o Fora da Caixa não foi uma ideia minha. Tá. Essa é a parte mais engraçada. O Fora da Caixa nasceu na Game Vault em 2020, 2019, 2020. E ele foi uma ideia do próprio dono da loja, o Roger Glasser. O Roger, eu já trabalhava com ele na Domain Games, eu fiquei um pouco mais do que ele na Domain. E aí, quando ele lançou a própria loja, quando ele fundou a própria loja, ele me chamou para trabalhar com ele. Tudo bem que tem mais alguns detalhes, mas quando eu estava efetivamente trabalhando com ele na Game Vault, pelo meu conhecimento de game design, por eu já ter lançado um jogo, por eu já ter um conhecimento e conversas com editoras, ele resolveu fazer um evento todas as terças-feiras para discutir game design. Por quê? Porque a gente precisava movimentar a loja na terça-feira. Terças-feiras costumam ser dias bem mortos em lojas de jogos. Não sei se vocês já conhecem o esquema de lojas de jogos, mas normalmente lojas de jogos começam a pipocar a partir das quartas-feiras. Quintas-feiras também são meio mortas, sexta-feira é fantástico, sábado melhor ainda e domingo já começa a baixar um pouquinho. Segunda-feira nem se fala. Segunda-feira é super baixo. E por isso, então, terça-feira, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um evento para chamar um público diferente para a loja. E vamos fazer um evento sobre game design. Aí você consegue discutir, você tem bastante conhecimento disso. Então, bora. O nome também não é uma criação minha. O nome, a gente estava conversando, eu e mais alguns funcionários, e surgiu esse nome do Fora da Caixa, que tem a ver com game design, tem a ver com pensar fora da caixa, né? Aquela coisa bem clichê, mas ao mesmo tempo... Ah, legal. Essa aqui é na inauguração. Deixa eu ver se eu tô vendo direitinho. Essa daqui é na Game Vault. Na inauguração... Deixa eu ver, cadê? Esse aí já foi no dia da inauguração. O Roger Glasser é o do meio, o mais adulto entre eles. A gente... Aí tem a Monara, que trabalhou bastante na loja. Ela não conhecia nada de jogo, nada. Ele entrou cru, Entrou crua total. Conhecia Uno. E eu fiquei treinando ela, conhecendo, conheço os jogos, vai à frente, porque como vendedora, como você precisa conhecer esses jogos, precisa conhecer o que você está vendendo. A direita da Monara, o Wellington, ele trabalhou também como vendedor na Domain Games, então uma pessoa que
trabalhou bastante na loja como vendedor. Ele ficou um tempo com a gente. E aí no meio também tá o Caio. Bom, isso aí foi no dia da inauguração. Eu não estava exatamente trabalhando lá como vendedor e tal. O próprio Fora da Caixa foi, acho que 2 anos depois dessa foto, basicamente. Tá? Tá. Então, surgiu já um tempinho lá. Explicar. Bom, e o que foi o Fora da Caixa, né? Acho que é legal falar. O que era o Fora da Caixa? O Fora da Caixa foi um evento semanal na Game Vault, todas as terças-feiras, que reunia basicamente o pessoal que gostaria de discutir mais sobre jogos. Principalmente, nesse caso, a gente está falando de jogos de tabuleiro, tá? Board games. Não estamos falando do pessoal do hobby de trading card, nada do tipo. Nem de colecionamento de miniaturas. Era mais a questão de jogos de tabuleiro. E, então, ou eu trazia um assunto, ou eu trazia um convidado para conversar. Então, eu trabalhava mais como host também. Então, hoje vamos ter o convidado tal, vai discutir sobre determinado assunto sobre game design, ou sobre publicação de jogos. A gente chegou a conversar com pessoas de fora, então a gente fazia transmissão ao vivo, né? Conversava com o pessoal, inclusive a gente conversou com o alemão, o Rodrigues, Que legal. publicador de. Ele tem um blog sobre game design, mas ele está mais focado sobre os nichos que não são muito bem explorados em board games, que são os nichos de fora do circuito Estados Unidos, Europa. Então ele fala bastante de América Latina, fala de África, fala de Ásia, Japão, tal, que ele tem essa frequência com ele nesse sentido. A gente fez documentário, a gente viu documentários. Cada dia era uma experiência diferente. A gente fez também, né, playtests. Não era o foco do evento em si, a gente fazer playtest, era mais uma questão de discussão. Isso é legal, que era um evento mesa redonda. Mesa redonda quer dizer que todo mundo pode participar, todo mundo está disponível para participar. E essa é uma coisa que eu sempre gosto de fazer nesse tipo de evento, porque eu não sou mais importante que ninguém, todo mundo tem como colaborar, todo mundo tem seu know-how, tem experiências diferentes, experiências de vida diferentes, experiências de jogos diferentes, e todo mundo consegue participar, consegue colaborar para que o conhecimento ele circule. Isso que eu acho até um diferencial, assim, quando você me explicou, porque eu não participava do Fora da Caixa, né? Então foi mais quando você começou a falar como que é a ideia do evento. Eu gostei que não é exatamente a ideia de palestra, né? Você não vai lá sentar e alguém, né, você ou algum convidado vai falar sobre o tema, obrigado e tchau, né? Tipo uma aula, alguma coisa assim. Não, é mais, como você mesmo falou, né? É um tema, né? Onde você está ali propondo, né, vamos dizer, um host, né, ali falando sobre a temática, e aí deixar livre para ter essas interações que eu acho que cresce muito, né, vindo vários pontos de vista, várias experiências, né, essa troca de informação é sempre válida. Sim, o que acontece normalmente é que eu consigo, eu já tenho uma base, né, eu já começo a estudar o tema, e aí eu vou do que a maior parte das pessoas, porque eu estou propondo o tema, não quero que ninguém já saiba de antemão, não precisa saber de antemão para participar. É uma coisa que é importante, porque você não precisa aquela coisa de pega o Xerox, vai ler o primeiro capítulo desse livro aqui. Não, é uma coisa mais... né, pontos importantes. Ressalte, a gente vai discutir sobre esses assuntos aqui.
Não, é uma coisa que você não precisa já vir com conhecimento prévio, e para que isso dê certo, eu preciso já ter alguma informação, senão o que vai acontecer é que a gente vai discutir, vai ficar no raso. Eu quero mesmo é que as pessoas discutam o mais profundamente possível sobre o assunto. Então, se for muito, se ficar muito no raso, a gente vai começar a discutir pormenores, mas não vai chegar na essência do assunto. E isso é um problema. Porque a maior parte das pessoas tem uma noção pequena ou uma noção rasa ou superficial sobre determinados assuntos, principalmente assuntos que gostam, né? Como a gente está falando de jogos. Então, se não tem uma base, algo para aprofundar esse conhecimento, essa discussão fica muito inútil, fica muito No perene. achismo, né? Do eu gosto, não gosto. Eu acredito que é assim. São pontos de vista, vamos dizer, né? São mais. Fica só sobre pontos de vista e a gente não avança no assunto. O importante é que a gente discuta o assunto em profundidade para que todo mundo tenha, né, que seja um fruto, seja alguma coisa que você consiga aplicar mais para frente. Que você ganha aquela percepção, né? Eu acho que essa é a importância, né? De você entra com uma visão, com certo pré-conhecimento, vamos dizer assim, da temática, durante vamos dizer, a apresentação, o evento, enfim, no caso, Metamip ou fora da caixa, você ganha esse olhar, né, essa visão aqui. Ao sair, você começa a reparar pontos de vista que você nem sabia ou que você notava de outra maneira, né? Eu acho que esse impacto para quem participa da experiência, eu acho que é válido, né? Não sei. Sim, é super válido. E que queiram aprofundar o seu conhecimento sobre jogos. A gente tinha gente que ia lá e nunca queria pensar em fazer um protótipo de game de jogo para ele. Nunca. Teve gente que é a dona de editora que veio e sempre participava, não com o olhar de eu vou lançar um jogo, mas eu vou lançar um jogo de eu vou autorar, né? Eu vou mas um olhar de como é que eu considero publicar esse jogo. Tem visão, a gente fez discussão sobre mercado muito, né? Pela experiência de vendas na Game Voucher, a gente tem uma noção de mercado também, claro. A gente fez discussão de Kickstarter, a gente fez sobre gamificação, a gente fez diversas discussões que começam com um jogo base, vamos dizer assim, mas vão para outros lugares que não são o mais comum de jogos, principalmente a aplicação para empresas, aplicação para educação. A gente Sim. fez muitas discussões. Legal. Eu acho que esse é o grande diferencial que tem desse evento para outros que acontecem no circuito, falando de São Paulo aqui, né? Vamos deixar mais regional a coisa, não falar de globalmente. Mas eu acho que esse é o diferencial interessante, né? Assim, que tem essa proposta de falar sobre não apenas para designers ou game design de mecânicas, né? Porque a gente vai sempre, quando a gente começa a ver assuntos sobre o assunto, claro, é super importante falar sobre mecânicas, como é montado, mas eu acho que dá para ir além, né? Dessa coisa que envolve, né? Porque tem muito além de pôr 12 regras, 6 tipos de mecânica e 450 componentes, né? Uhum, com certeza, porque isso eu já estava conversando com o Yuri, que é um dos fundadores da oficina, né, organizadores e tal. Eu estava conversando com ele logo no começo da oficina do playtest, que a gente fez a versão física, né, presencial em São Paulo, que precisava ter o pessoal que entra na oficina precisava ter uma base. E eu me prontifiquei logo no início, eu falar, ó, pela experiência do Fora da Caixa, a gente precisa para começar a discutir os assuntos, porque às vezes
O que acontece muito é que os nossos game designers são game designers amadores, né? Eles estão querendo aprender, querendo colocar a mão na massa, mas às vezes não sabe exatamente como começar, como coloca o seu jogo no mercado, ou acho que nem pensando para mercado, como Exatamente. Acho que você tocou até num ponto interessante, que é o review, né, o feedback. Porque a gente geralmente leva o jogo, né, com expectativas muito altas, né, ainda mais vamos falar das primeiras pessoas que estão criando seus jogos, né, hobbyistas, teve a experiência, que é a experiência de, vou desenvolver o meu jogo, e geralmente o primeiro jogo vai ser o melhor jogo do mundo, é o jogo, né, tipo, quando podia ser, né, vai com calma, é mais um jogo, você vai ter a experiência de poder produzir mais coisas, e aí tem essa questão de como você que está pondo um jogo na mesa receber esse feedback, né? E no seu caso, que né, é um dos mais comentados sobre a review que você dá, sempre pontual, né? Sempre adiciona muito, né? Sobre os jogos que estão ali. Como que é esse seu entendimento de passar feedbacks que ajude o desenvolvimento do jogo, entende? Não só apenas, porque a maioria vai falar, gostei, não gostei, né? Do tipo, esse não é o meu tipo de jogo, eu amo esse jogo, eu acho esse jogo muito bonitinho, muito feio, como eu perdi, não gostei do jogo. Quer dizer, esses tipos de feedback não são tão construtivos, né? Você fala, pô, legal, né? Mas vamos dizer, o feedback da família, né? Da mãe, assim, nossa, seu jogo tá lindo, sabe? Mas com esse tipo de revisão você não vai chegar muito longe, assim, né? Tipo, né? Como que é seu entendimento dessa, de dar um feedback que ajude no desenvolvimento do protótipo, do jogo? Tem uma história engraçada que o Evandro, né? Ele fez o playtest dele no DOF, no DOF, o playtest dele do Ref, e ele percebeu a diferença entre o playtest, né, o feedback que eu dei e do feedback das outras pessoas, que as outras pessoas colocaram, é legal, gostei, poxa, não, maravilha, adorei. Enquanto eu fiz toda a análise dele o que precisava ser melhorado e o que eu gostei dele. Tem jogos que eu gosto e, como dizer, ele, mesmo gostando, eu vejo formas de melhorar. E isso também é importante. Nenhum jogo, mesmo já lançado, ele tá isento de ser criticado. Alguns jogos eles podem ter as coisinhas que eu não gostei daquilo, não ficou bom essa parte, o game designer aqui falhou, ou esse ponto aqui ele ficou muito complicado para um ponto específico do jogo que não é tão relevante. Então, existem diferentes níveis de feedback que você pode dar, mas basicamente o que a gente olha, o que eu olho é, primeiro, se ele tem começo, meio e fim, que é o que a gente gosta de falar começo, meio e fim, mas basicamente é se o jogo ele tem um final e todas as ações estão guiando ele até a esse final. Se existe alguma mecânica, alguma coisa que está travando ele, que está impedindo que ele chegue no final, é um jogo que precisa ser revisada essa parte, justamente para que todas as ações que você use, que você faça no jogo, que o jogador se sinta que fez as decisões corretas, isso também é importante, as decisões, quais são elas e onde elas estão no jogo, é importante também ver que todas essas decisões, elas culminem para um final. Eu fiz um playtest semana passada, pensar dia 20, dia 19 de outubro, do jogo do Fabiano. O jogo do Fabiano, para quem não conhece, é um jogo que trabalha com basicamente um sistema. Ele vai criando jogos baseados naquele sistema
específico dele. Ele lembra um pouco o Magic nesse sentido, que é um sistema e cada um vai criando o seu formato. Mas, basicamente, você tinha um jogo e eu falei, olha, tá legal, mas ele tá travando aqui, ele tá travando nesse momento aqui de jogo. E aí não vai depender de sorte, não vai depender de habilidade do jogador, vai depender de uma sorte específica para que você compre determinada carta para você conseguir a vitória. Olha, tem formas que você tem para resolver isso, mas para isso você vai precisar alterar esse sistema que você está fazendo aqui, que ele não combina com essa parte do jogo, e colocar outro sistema. A gente fez basicamente a mesma coisa com o jogo do Vinícius nessa semana, né? No dia 6, ontem, né? Dia 26. É. Foi A gente até basicamente. rodou, né, um outro tipo de jogo, tinha algumas dificuldades ali na manutenção, né, de carta, tinha carta por carta. Sim. Que eu acho que é o interessante que acontece, né, por isso agora falando um pouco da UPSP, saindo um pouco da temática, mas eu acho que é isso que é o válido de você colocar na mesa, você está aberto a feedbacks, ver, e nem sempre quer dizer que também são bons ou que vai de encontro, né, porque tem muitos feedbacks que podem dar nesse sentido, pô, é fantástico essa linha, mas não é a linha que eu quero, ou que eu estou desenvolvendo, né, então também ajuda, porque você sabe o outro aspecto de onde está indo, né? Tipo, o que é nessa, então você pode pegar todos esses feedbacks e trabalhar nessa outra direção, né? Porque esse apontar um espectro assim, não é que todo feedback, toda coisa implementado deve ser implementado e tem que ser alterado também. Isso é. Tem design vai trabalhar. Cada pessoa vai ter suas preferências, vai ter os seus gostos, e às vezes o feedback ele vai ser muito negativo para você, vai ser um feedback que você pode valorizar demais e na verdade a essência do seu jogo tá num outro lado que você nem viu. E você Exatamente. tirando totalmente porque um feedback falou que na verdade você tinha que ir para outro lado. Pode ser que não. Então é legal você ver você ter muito feedback. Então é aquela coisa, quanto mais você colocar o seu jogo na mesa, mais você vai ter feedbacks de outras pessoas, vai ver como as pessoas reagem ao seu jogo, e aí você vai ter a noção de o jogo ele tá no caminho certo ou ele não tá no caminho certo. Ele Sim. tá expressando o que eu quero expressar, tá querendo mostrar o que eu quero mostrar, ou não. Ele tá divertido de uma forma, tá divertido de outra. Dependendo do tamanho do jogo, pode ter também vários critérios, tem vários pontos. Um feedback normal é que determinada pessoa gostou de uma parte do jogo, ou outra gostou de uma outra parte do jogo, e é legal, porque cada uma tem o seu feedback específico, cada um gostou de uma parte do jogo. O importante é que as pessoas gostem do que você está colocando na mesa. E uma coisa que aí falando de game design, falando de feedback lá atrás, o Marcos Wader, um dos designers do Magic, ele fala que o seu jogo, é importante que o seu jogo seja amado, não que as pessoas não gostem dele. Então, mesmo se for amado e odiado, desde que tenha mais pessoas amando do que odiando, tá tudo bem. O importante é que as pessoas tenham uma resposta emotiva forte sobre o seu jogo. Se as pessoas só gostam dele, ninguém vai gostar muito a ponto de criticar demais, e ninguém vai gostar muito a ponto de amar o seu jogo e querer tê-lo na prateleira, na mesa, né? E na sua coleção. É legal que é importante que o seu jogo seja amado pelas pessoas. Como conseguir isso, se ele está no caminho certo ou não, vai da sua noção. Vai ser do seu. E aí, agora, um pouquinho de merchandising, que se você já estiver nesse ponto do vídeo, eu super recomendo que você dê o triplo C, compartilha, curte e comenta, porque isso vai ajudar esse canal, né, que outras pessoas possam conhecer o game design, possam conhecer exatamente a proposta que a gente está
está querendo divulgar, então isso ajuda demais o canal, né? Então, se você puder já deixar aí o seu like, puder sempre dar um comentário, que isso vai ajudar a gente a nos aperfeiçoar, trazer mais dúvidas, para poder jogar aqui, a gente pode também trazer outros episódios com o Bruno, com outros temas, isso vai ajudar também a gente bastante, tá bom? Obrigado. E então, agora, Bruno, falar então sobre agora a ideia do MetaMeeple, né, o projeto MetaMeeple, que você já deu uma dica ali, a gente acabou saindo, deixar um pouco mais o design. Então, você começou a participar da OPSP, sentiu essa necessidade como um grupo, né, ter essa visão um pouco mais apurada, o conhecimento sobre mais amplo assim do que seria game design. E aí, como que foi a ideia, como que foi implementar e como está sendo a ideia do projeto, assim, do MetaMeeple? Como eu falei um pouquinho antes, eu já tinha conversado com o Yuri sobre isso. Nas primeiras versões do playtest, quando a gente fazia só lá na PlayEasy, eu estava percebendo que o pessoal tinha certa dificuldade, justamente porque eu não conseguia, não tinha uma base específica. Eu já tinha conversado já com o Yuri, já tinha conversando, olha, eu já fiz isso, já fiz essa versão que é o Fora da Caixa, ele funciona, dá para discussão, dá para aprofundar, nem todo mundo tem todos os conteúdos, a maior parte das pessoas não conhece tudo, principalmente porque game design é ainda um nicho dentro do nicho dentro do nicho. Então, ter essa noção de que eu preciso ter uma base é importante para os nossos game designers que estão começando também. Fui conversando e, deixa eu ver, a gente está na 4ª edição, então pensando em maio, abril, a gente começou a conversar de verdade para montar e fazer. E aí foi com você, Walter, o Gladson e com o Ricardo para a gente caçar um lugar. Curiosamente, essa é a parte mais difícil. Você ter um lugar tranquilo que você possa conversar com uma quantidade relativamente pequena de pessoas, mas vamos pensar até 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, e que elas estejam sentadas, sem barulho, sem nada. Esse lugar foi uma dificuldade de achar, né? A gente caçou diversos lugares, diversas coisas e, nossa, é difícil. É difícil você ter um lugar tranquilo que você possa conversar. A gente estava vendo com a possibilidade da Encounter, né, a princípio, que é onde acontece também os nossos encontros na quinta. Aí acabou que o Ricardo trouxe, né, que a gente já estava conversando com o Instituto, né, o Goethe, e aí acabou sendo, né, tipo, conseguimos juntar agendas, assim, né. Isso porque, nossa, foi difícil. A gente começou a conversar, não, vamos caçar o centro cultural, vamos caçar outros institutos, vamos caçar lojas, vamos ver se rola. Ah, mas loja não funciona. Isso era legal na Game Vault, porque a Game Vault tinha uma estrutura legal que era a seguinte: o Fora da Caixa ele era realizado dentro de que era uma sala dos fundos, que a gente fazia mais para torneios, para o pessoal jogar, só que ele era mais fechado. Então a gente tinha uma certa tranquilidade e se entrasse cliente querendo jogar e tal, tinha uma outra área que eles podiam jogar enquanto a gente fazia o Fora da Caixa. Esse tipo de estrutura não é muito comum em lojas. Normalmente as lojas elas são mais uma sala grande em que você coloca a maior quantidade de mesas e cadeiras e pessoas lá. E as pessoas jogam lá também. As duas coisas, tá? Você joga as pessoas lá e as pessoas jogam lá.
para a gente ter uma estrutura que é basicamente mesa, cadeira e uma sala tranquila, foi uma luta. E a estrutura é a melhor possível que a gente tem no Gate. Porque além disso, a gente também pode mostrar slides, a gente tem um acesso audiovisual que a gente pode usar quando a gente está fazendo o MetaMeeple. Lá, para quem não conhece, né, o Instituto Goethe, a gente fica na biblioteca, está acontecendo aos domingos, uma vez por mês, a princípio. Sábados. Desculpa, opa! Então, sábado, não é isso? Acontece uma vez por mês, sábado, no Instituto Goethe. E lá a biblioteca ela é super bem equipada, porque tem um telão ali, uma TV atrás, que dá para poder slideshow, se precisar do recurso. Tem mesa, onde, na verdade, a partir da manhã, a gente faz o encontro da UPSP também, que é extra das quintas. E aí, se a gente não precisar da mesa, também tem um monte de fica só as cadeiras, também dá para se reunir. Então, eu acho que essa parceria, né, o PSP, MetaMeeple, Instituto Goethe, acho que acrescenta muito exatamente para esse ambiente necessário para acontecer, né? E aí, fala então um pouco do MetaMeeple, né, que, tipo, como que está a estrutura, como que está acontecendo, para quem está assistindo, entender mais, poder se interagir, poder começar a frequentar. Se você é longe, né, também tem como tá aí sendo, receber o conteúdo. Uhum. Tá, o MetaMeeple, ele tá acontecendo toda vez que a gente vai no Instituto Goethe, como todo mês. Só que e esse é um pequeno detalhe que a gente gostaria de resolver um pouquinho mais para frente, mas é o seguinte, uma vez por mês. Quando? Depende do mês. Então, algumas vezes é no sábado, no segundo sábado, às vezes é o terceiro sábado do mês, às vezes é o quarto, às vezes é o primeiro. A gente tá um pouquinho esquisito isso e por isso fica um pouquinho mais complicado. Mas assim, seguindo o nosso grupo no WhatsApp, seguindo o Gladson já colocou aí, seguindo a minha página do MetaMeeple no Instagram, a gente sempre publica lá quando que vai acontecer o próximo. A gente tem diferentes temas, então eu estou trazendo alguns temas que são legais de discutir, inclusive para pessoas que já conhecem bastante do hobby. Eu comecei falando sobre os três. Mostra aqui. Communications Theory. Falei também. Só uma aula sobre Communications Theory, que é uma teoria bem legal que o Mark Rosewater, eu falei de novo, ele usa para pensar o game design, quando ele faz o design de jogo do Magic the Gathering. Aí eu falei também, esse foi o primeiro encontro. No segundo eu falei sobre zonas de jogo, zonas que a gente encontra, é uma questão mais física, e aí falando mais de jogos de tabuleiro específico. No terceiro encontro, que foi para casar com o terceiro encontro, a gente teve um evento dentro do evento da oficina, dentro do evento do Spiel Meet, que foi sobre sustentabilidade. Então, quando a gente falou de sustentabilidade, eu resolvi colocar os valores nos jogos, a gente vê como aplicar os valores, determinados valores éticos e políticos dentro dos jogos. Esse aqui foi fenomenal. Recomendo que as pessoas assistam. Tá nesse canal do Facebook, né, nesse canal do YouTube, ele tá aí e ele foi ótimo. A gente usou pela primeira vez os slides, funcionou super bem. É importantíssimo, muito legal o conteúdo e é muito bom que eu tenha oportunidade, né, de ter colocado isso em pauta. E o último que a gente fez, a quarta edição, foi sobre as incertezas de game design, usando o livro Uncertainty in Games, sobre como
os diferentes tipos de incerteza. Também está muito legal, é bom para você conhecer como colocar as incertezas nos jogos, quais incertezas estão. Se você conhece esses tipos de incerteza, você consegue visualizá-los melhor na hora de fazer o game design. E então, e também de quando você joga, você consegue entender porque determinado jogo é melhor para mim, ou eu gosto mais de determinado jogo por causa dessas incertezas dele. É, esse o vídeo deve ter lançado antes desse, né? Então, ele já está online para você que está no futuro. Você está no futuro já deve estar vendo a quinta edição, sexta edição, né? Alguma coisa assim. E só para falar aqui, né, no nosso canal do podcast, a gente tem um playlist chamado MetaMeeple. Então, se você entrar lá, você vai estar sempre acompanhando, né? Então, o 4, o 5, esperamos o 6, o 10º, e por aí vai. Então, se você está vendo aqui no nosso canal, só ir lá no playlist, você vai ter essas temáticas que o Bruno está falando. Você vai poder ver, entender. De novo, pode comentar, que a gente está sempre que possível tentando entender. E esse tipo de ajuda, né, que você pode fornecer para a gente é muito bom, porque a sua dúvida pode ser também dúvida de muitos e podem gerar outros temas que a gente pode estar discutindo no futuro. Com certeza, se você tiver algum tema para discutir, eu gostaria de discutir sobre determinado tema, manda pra gente, eu vou conversar, a gente vai ver. De repente vai ser um novo tema para um MetaMeeple, que a gente pode discutir de forma extensa, profunda, em pouco mais de 1 hora, né? O MetaMeeple tem uma duração de 1h30, 1h15, 1h, tema, dependendo da conversa, pode até durar um pouquinho mais. Mas é legal que ele é gratuito. A gente está no Instituto Goethe. O Instituto Goethe é perto de diversos metrôs de São Paulo. E para entrar não custa nada. É uma vez por mês, durante o sábado. Ele é super tranquilo, super acessível de chegar. Vale a pena. Isso mesmo, eu acho que assim, como a gente está falando aqui, ele tem esse diferencial, que não é apenas de temática, esse tipo de coisa. Então, eu super recomendo, quem quiser, está sempre bem-vindo participar, faça parte também ali da SEG no Instagram, né? Para ficar se atualizando dos temas e tudo mais. E se você não foi ou você está longe, quiser acompanhar as temáticas, a gente também está pondo aqui no nosso canal, tem um playlist exatamente do MetaMeeple. Com isso, eu queria agradecer, né, Bruno, a sua presença. Se quiser mandar aí um recado final, alguma coisa, mas desde já agradeço aí o tempo que você deu aqui para a gente e, de novo, muito obrigado pela iniciativa, né, porque tem toda essa parte, seu empenho de querer estudar a temática para poder fazer todo esse preparativo, que também é custoso e é bom conseguir contar com a sua colaboração aí para a comunidade como um todo. Então, só vou mostrar uma coisinha aqui, Claro. que é o seguinte. Isso aqui é a quantidade de livros que eu tenho aqui sobre jogos. Não consigo mostrar direito. Aqui. Isso aqui é a quantidade de livros que eu tenho sobre jogos, só pra gente conversar. Alguns ainda não li, mas a gente tem muita coisa que pode, claro, não só game design, é uma coisa de paixão minha, e eu tenho certeza que o pessoal que segue a página, que 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 vê o canal, que conhece os jogos, que gosta de jogar, também tem essa paixão e, e muitos de vocês vão querer aprender mais sobre ele. Eu faço esse tipo de, vamos dizer assim, serviço gratuitamente e justamente pela paixão do game design. E acho que é legal que a gente conheça e troque ideias para conhecer mais e mais sobre esse que é um dos nossos artefatos do dia, mais que a gente aprecia mais e que ele tem muito ainda a fornecer em relação a game design, em relação à arte, em relação à diversão. E eu acho que é legal que a gente sempre possa crescer mais. Essa é o meu lema, né? Que a gente sempre pode melhorar. E se você
gosta de game design, você gosta de jogos, você vai gostar do MetaMeeple, vai gostar de discutir esses assuntos mais aprofundadamente. Também, se você quer fazer parte da oficina de playtest, toda semana a gente está presencial, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Floripa. Walter, o que mais que temos aqui? Tem Alpon online, que se você está Online. longe de tudo, você ainda tem Alpon ali no Discord, que você pode fazer. E não sei se você está vendo no futuro mais alguma OP que foi aberta aí. E você também pode abrir uma OP de repente, né? Porque ela é um coletivo aí aberto para todos. Então, se você se interessa na sua região, conhece ali, aqui ia testar alguma coisa, também é possível. Mas, por enquanto, a gente tem a OPSP, que acontece todas as quintas, presencial. Temos a Floripa, que, se eu não me engano, está a cada 15 dias. Rio, eu não sei, eu acho que está semanal, mas a gente tem um capítulo aqui da UP Rio, que você também pode ver e conhecer ali o projeto. Né? E tem a Alpon, que também tem uma entrevista que você pode ver. Aqui a gente tem o Gladson, que operou hoje as picapes, que ia nos agradecer demais. E é isso, pessoal. Agradeço e fico por aqui. Se alguém quisesse falar mais alguma coisa, tamo junto. Valeu pela oportunidade de conversar um pouco mais sobre jogos. Valeu. Valeu. Esse foi o Freeze pra gente voltar ao normal. Vai. Todas as terças-feiras. O que. Essa tá passando coisa de evento. Tá dando spoiler.